Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para glorificar a Deus. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é a nossa oportunidade de nos aproximarmos de Deus através deste culto. Então nós convidamos a você para que se concentre naquilo que Deus tem a falar para você neste culto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que Ele está próximo de você, está pronto te abençoar, quer te abraçar, quer te curar, quer restaurar a tua vida. E só Ele pode fazer isso. E a melhor coisa do mundo a se fazer nesta terra é viver na presença do Senhor, buscando de todo o coração, glorificando, exaltando, como temos o privilégio de fazer nesta manhã. Bem-vindos a mais um momento de fidelidade e generosidade. Provérbios 21:26 diz que o justo ama dar. Dar não por paixão, não por emoção, mas por entendimento, por compromisso. Por isso, o dízimo é regular, proporcional e sacrificial. As ofertas que a gente coloca na igreja, que a gente traz para a igreja, o devolver o dízimo, o entregar a oferta, tem o caráter regular, proporcional e sacrificial. Regular porque não é esporadicamente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia a dia nosso. Então a gente sempre está presente, as contas da comunidade caem todo mês. E uma igreja, ela não vive de venda de pão de queijo. Uma igreja que abençoa tantas pessoas e transforma tantas realidades, vive do dízimo e da oferta dos seus membros. Proporcional, porque significa proporcional a 10% da sua receita. 10% é o sinônimo de dízimo. Então não é um número aleatório, não é um número que eu sinto, não é um número que me emociona, mas é um número minimamente proporcional ao que significa dízimo, 10%. E sacrificial, porque nós não devemos contar centavos, mas entregar como sacrifício mesmo aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, mas nós sabemos, o nosso Deus é fiel. O caráter do dízimo e da oferta é o caráter da cruz. Jesus não se entregou por uma troca, Ele não esperava nada de nós, Ele apenas se entregou por nós. E é por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que nesse mesmo espírito do cristianismo você aprenda e se renda a entregar o seu dízimo e a sua oferta de maneira regular, proporcional e sacrificial. A Bíblia diz em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus te abençoe. Amém, amém.
Quantos foram impactados por esse louvor poderoso, com um coral maravilhoso, amém? Amém. A gente já está nos preparos para o Natal. Na verdade, essa é uma pré-lançamento, sei lá. Vamos dizer assim. Se você tem interesse em cantar no coral, você procura o Diegão. Ainda dá tempo, a gente vai começar os ensaios para o Natal ainda. E eu tenho certeza que vai ser poderoso, que vai ser magnífico. Mas não por causa da gente, porque a gente vai glorificar o nome de Deus. Amém? Amém, é isso aí. Me deram a tarefa de ministrar hoje a última palavra da série, É para isto que eu fui criado. Pode pôr a tela, é para isso que eu fui criado. Aquela bem bonita, colorida. Isso, Igor. O Igor está lá atrás hoje, é meu amigo lá atrás hoje. Não vai trollar eu, hein? E quantos têm sido abençoados com essa série? Amém? Na primeira palavra, lá no começo do mês, o pastor Hugo trouxe para nós o conceito inicial do que é servir. Dizendo que Jesus nos escolheu e Jesus nos confiou o dever de propagar o evangelho de Cristo aqui na terra. Jesus, então, ele nos convida para participar da missão de Deus na terra. E nós somos desafiados, quantos lembram que ele falou, a sermos as luvas nas mãos de Deus? Inclusive, ele ilustrou uma cena muito forte, quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, ensinando que maior é aquele que serve. E ele falou também que nós somos chamados a sair do banco de reservas para entrar no jogo, sendo cooperadores de Cristo. Já no segundo domingo, a pastora Natália nos mostrou que o servir nos transforma. Não sei se vocês lembram que à medida em que nós nos dispomos a servir, à medida que nós nos entregamos para servir, nós vamos descobrindo os nossos dons, nós vamos nos conhecendo e nós somos capacitados a ver Cristo no outro. E na semana passada, o pastor José Ricardo falou um pouquinho sobre o viver com paixão. Né? Quantos lembram que ele falou que ele fazia loucuras pela Natália, né, Zé? Foi muito legal, Zé. É isso aí. Foi muito legal, porque todo mundo gravou essa parte, tenho certeza. E ele falou também que a paixão é uma entrega. A paixão é um desprendimento. A paixão é uma motivação. E eu achei muito legal que ele falou que a paixão tem a ver com o sofrimento. Quantos já sofreram de paixão por algo ou por alguém? Normalmente, quando a gente fala em paixão, eu não pensei em sofrimento. Mas quando ele falou em sofrimento, eu falei, cara, é verdade, a gente sofre quando está apaixonado. E ele falou também da grandiosidade do amor de Deus por nós, da paixão de Cristo, da paixão de Jesus. E como a paixão pode nos motivar, como a paixão pode nos mover, como a paixão pode nos capacitar, pode nos mover a fazer loucuras. E nos capacitando também para servir ao nosso Deus. E hoje, na nossa última palavra da série, vamos ensaiar. A nossa última palavra da série... Ah, tá bom? Vai, agora sim. Na nossa última palavra da série... É muito legal, sério, eu adoro. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o poder de fazer o bem. Mas antes disso, eu gostaria de orar, então feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua doce presença neste lugar. Senhor, como é gostoso estar neste lugar, como é prazeroso poder Te exaltar, como é maravilhoso estar no Santo dos Santos. Obrigado, Senhor, por nos confiar essa missão tão importante de ser embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E nós declaramos, como diz a Tua palavra em 2 Coríntios 3, nós somos as cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Declaramos também que nós não somos nada sem Ti e que toda a nossa capacidade vem do Senhor. E é para a glória e honra do Senhor. Move o nosso coração, Senhor, a fazer o bem e influenciar esta terra com o Seu perfume, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todos os dias na televisão, em sites de notícias, no seu Instagram, você vê o quê? Coisas boas ou coisas ruins? Coisas boas e ruins, mas em sua maioria,
ruins. Hoje mesmo eu abri a Globo.com, super site de notícias, confiável. Mas eu estava lendo as notícias e a primeira notícia de hoje era que Israel tinha revidado um bombardeio no Líbano contra o Hezbollah. Notícias ruins. Ontem, a manchete era o fogo no estado de São Paulo. A fumaça que espalhou por tudo. Todos os dias a maldade é escancarada na nossa vida. Todos os dias é notícia de pobreza, é notícia de seca, é notícia de fome, é corrupção. Nós vemos famílias destruídas, divórcios por todos os lados, tragédias, um vazio espiritual gigantesco. Por que isso? A Bíblia diz em 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. É verdade ou não? São notícias ruins? Achei que era só no meu Instagram que apareciam essas coisas. Mas pelo jeito não. Quando você junta com alguém que não tem a Cristo, normalmente ou ela fala de doença, ou ela fala de uma desgraça, ou ela é negativista, ela não tem esperança. É verdade ou não é? Só que num mundo tão carente quanto esse que a gente vive, você acha que é possível uma pessoa fazer a diferença? Sim. A Bíblia diz que sim. Uma única pessoa pode fazer a diferença. O Senhor nos chama às boas obras e ao poder de fazer o bem. Em 2 Tessalonicenses 3,13, Paulo nos aconselha, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Em Hebreus 10:24, o mesmo Paulo fala, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. O poder de fazer o bem. É como se Paulo chegasse, Cristo chegasse e falasse assim, Rafa, não se cansa, continua. Não se cansa, continua fazendo a unha da galera lá, do maior, perfeito, porque você está fazendo bem. Não se cansa no seu trabalho, não se cansa no seu trabalho, não se cansa. Continue fazendo o bem. E na contramão do mundo, o Evangelho de Cristo vem nos ensinar que nós devemos vencer o mal com o bem. Romanos 12, 20 e 21, Paulo diz, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Fazer o bem aos nossos inimigos. Como assim? Eu vou fazer o bem aos meus inimigos? Sim! Jesus diz lá em Lucas 6:27 a 31, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês aos outros. O Evangelho de Cristo é muito louco, mas é maravilhoso saber que eu e você podemos fazer o bem. Além disso, o Evangelho de Cristo diz que nós devemos ser ricos em boas obras e generosidade. 1 Timóteo 6:17 até o 19, fala também, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Aqui ele está falando sobre você não ficar ganancioso adquirindo riquezas. Reparta, faça boas obras. Você deve ser rico em boas obras, em boas ações. E também em Mateus 20, 26 ao 28. Para ser o maior, seja o servo. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Isso é Jesus falando. Então o Evangelho de Cristo é isso, é loucura para o mundo. Vai na contramão de tudo isso, daquilo que a gente vive. Só que Ele está dentro de nós e nós temos o poder de transformá-lo todos os dias. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos ler capítulo 5. Nós vamos ler de versículos 13 ao 16.
Aqui é o texto sobre sal e luz. E Jesus começa dizendo: vocês são o sal da terra. Se você puder, tiver uma caneta ou tiver no seu celular, grife aí: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14, grifa isso aí também. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o quê? As boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Nesse texto, Jesus ele começa a trazer para mim, para você, para nós somos cristãos, a nossa responsabilidade de ser sal e de ser luz. Se você ver no capítulo 5, antes aí do versículo 13, do 1 ao 12, Jesus está no Sermão do Monte pregando as bem-aventuranças. E ele fala assim, o Sermão das Bem-aventuranças, ele fala sobre o ser cristão. Então ele fala assim, ó, você que é cristão, ó, você tem que chorar com os que choram. Você é cristão, então você precisa ter sede e fome de justiça. Você tem que ser misericordioso. Então, Jesus vem relatando no Sermão das Bem-aventuranças o ser cristão. E aí ele transita para um outro lugar, a partir do versículo 13. Ele começa a falar não daquilo que nós somos, mas daquilo que nós fazemos. E é interessante que essa metáfora de Jesus a falar de sal e de luz, ele descreve como nós podemos influenciar a terra que nós estamos. E a igreja deve ser este lugar de sal e de luz, de influência desse tipo. O sal, ele influencia sem ser visto. Quando você salga uma comida, você não vê ele lá dentro. A luz, ao contrário do sal, ela influencia sem deixar de ser vista. Uma luz acesa, você vê de longe. O sal, ele influencia infiltrando-se na comida. A luz não, ela já irradia e ela já começa a influenciar aquele lugar, é diferente. O sal, nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir. A luz, escancaradamente, ela é reveladora. Então, quando nós nos levantamos sendo sal e luz, nós somos capazes de manifestar o caráter de Cristo. De refletir a Cristo. De ser o bom perfume de Cristo. Lá em 2 Coríntios 2,15 diz que porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos que se salvam e nos que se perdem. Nós somos o bom perfume. Nós somos as cartas vivas de Deus. Nós somos sal, nós somos luz. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o sal e sobre a luz. O sal, mesmo sendo um elemento tão simples, ele possui uma capacidade muito grande de transformar o ambiente em que ele está inserido. Quantos gostam de comida sem sal? Ah, não, sem sal, mas tem que ter sal, né? Um pouquinho de sal. Comida sem sal, ela é insossa, ela né? Ela é. E é engraçado porque eu estava pensando sobre isso, os nossos filhos, desde pequeno, a gente colocava sal, o pediatra não ligava, né? Mas as nutri da vida elas vão me trucidar. Não pode pôr sal, não pode pôr pimenta, não. Pois a gente fazia a papinha com sal e pimenta. Porque tem que ter sabor. Comida sem sal, ela é sem graça. A não ser quando a gente está ruim. Aí você tem que comer aquilo ali porque você está doente. Você percebeu? Você come comida sem sal porque você está doente? Não é o seu caso, né? Porque você gosta. Mas o sal, o que ele faz? A propriedade dele, ele dá sabor. Sabe o que o sal faz? Ele ressalta o sabor da comida.
Porque se você colocar muita pimenta, você só vai sentir o sabor da pimenta. Mas se você colocar o sal, você não vai sentir só o sal, você vai sentir a comida, você vai sentir o sabor da carne, você vai sentir ali, ó, a picanha. Tsh. A fome bateu. O sal, ele torna a comida agradável. E a nossa vida deve ser como um sal no meio que a gente vive. A gente tem que dar sabor para a vida das pessoas. Sabe aquela pessoa que te procura para falar assim, ai, nossa, que tristeza, nananã, nananã. Você não pode entrar no barco e falar assim, ai, é verdade, nossa, é verdade, está muito ruim mesmo, ai, nananã, reclama, tal. Não, você é sal. Você dá sabor para a vida. O mundo está envolto no pecado, está imerso no pecado, e o pecado cansa. O pecado, ele adoece. O pecado, ele escraviza. Então, quando eu chego sendo sal naquele ambiente, uau, que alegria, um sal chegou. Que alegria, uau. Olha como ela anda, olha como ele anda, olha como uau, é o sal. E o sal é Cristo em nós. O sal, além disso, ele conserva o alimento. Ele inibe a decomposição do alimento. Ele também tem um poder serve como antisséptico. Sabe que você esfirra no machucadinho? Serve como antisséptico. Porque quando Jesus fez esse discurso, não tinha geladeira, né? Não tinha como refrigerar. Inclusive, a gente está assistindo a série 1900 lá, 23, né? 23, né? E agora está chegando geladeira, está chegando máquina de lavar, está chegando energia elétrica. E as mulheres todas alvoroçadas, porque, uau, tem máquina de lavar. Uau, geladeira que conserva. Mas naquela época de Jesus não tinha. Não tinha como conservar. O que eles faziam? Colocavam sal. Aqui no Brasil, a gente come a carne de sol, né? Que é a carne que ela é salgada. Inclusive, você tem que dessalgar ela, senão é muito sal. Por quê? Para não apodrecer. Por que colocava um monte de sal na comida? Para não apodrecer. E é nós, como sendo sal, a nossa função é não deixar apodrecer o meio que a gente está. Tem um teólogo que chama Robert Charles Sproul, que diz que uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. Você já pensou isso? A minha e a sua tarefa é impedir que o mundo se autodestrua. Como? Sendo sal. Impedindo que o mundo se deteriore, impedindo que a corrupção, e quando eu falo corrupção, no sentido de apodrecer mesmo, de estragar, de corromper. Tome conta de tudo, sendo sal. O sal, e é interessante que Jesus fala que nós somos o sal de onde? Não é o sal no saleiro. O sal não é para ficar dentro da igreja, não é para ficar no clubinho, não é só dentro da célula. O sal é da terra. O sal precisa entrar em contato com aquilo que ele precisa influenciar. Porque o sal dentro do saleiro, ele não vai salgar a sua comida. O sal dentro do saleiro, ele vai ser só um negócio que está lá, um pozinho branco. Mas o sal dentro da comida, ele faz a diferença. O sal dentro da comida não permite que a comida se decomponha. Nós podemos influenciar o mundo entrando em contato com o mundo. Sendo sal, sendo diferente. Eu não sei se você tem conhecimento, mas todo o sistema universitário foi criado pela igreja cristã. Universidades como de Paris, Bolonha, Oxford, depois Harvard, Yale, Princeton, todas essas universidades foram criadas por cristãos. Por quê? Valores cristãos estavam sendo perdidos. Espera aí, não. Eu vou fincar a minha bandeira nesse lugar. Eu vou influenciar esses jovens. Não sei se você sabe, mas Bach e Vivaldi eram cristãos. Não. A cultura, a música, a arte, eu vou influenciar com valores de Cristo.
Um político cristão chamado William Wilberforce foi um dos responsáveis pela abolição da escravatura lá na Inglaterra. Por quê? Sal sendo sal. Sal impedindo a deteriorização da sociedade. E eu te pergunto, como eu e você podemos influenciar o meio que nós vivemos? Qual é o bem que eu e você, quais são as boas obras que nós podemos realizar? Mas também Jesus não fala só sobre o sal, Jesus também fala sobre a luz. E ser luz significa viver em integridade. Ser luz é você ter uma vida pautada em retidão. A luz produz o quê? Claridade. Se a gente apagar todas as luzes aqui, as crianças vão chorar. Quem tem medo do escuro vai ficar desesperado. As mães, ai meu Deus, cadê meu filho? Dá um desespero. Não dá? Luz. O mundo em escuridão produz desespero. Mas a luz sou eu e você. Dissipamos a escuridão. Nós somos a luz do mundo e a nossa luz precisa refletir a Cristo. E a luz, ela possui 3 funções primordiais. Uma delas é que ela precisa ser vista por todos. Ela não tem como não ser vista por todos. A luz só é útil se ela não ficar escondida. Se ficar um breu aqui, e a gente pegar uma vela e esconder a vela, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. O que isso quer dizer? Que a verdade, que é Cristo em mim e você, não pode ficar escondido. Você é cristão? Não esconda Cristo do mundo. Não esconda a luz que está dentro de você. A segunda função da luz é que ela serve como um guia. Sabe? Lanterna. Vamos fazer um passeio na floresta. Você acende uma lanterna. A luz guia o nosso caminho. Isso significa que a sua vida e a minha vida, ela não aponta para você mesmo, ela aponta para quem? Para Cristo que vive em mim. Então a luz serve como um guia, apontando para Cristo, refletindo Cristo. E a terceira funcionalidade da luz, ela serve como advertência. Porque aonde a luz chega, ela ilumina o lugar, ela mostra o que estava escondido, ela produz purificação, ela produz limpeza. Sabe quando cai uma coisa embaixo da cama, lá no cantinho, e você nunca enxerga? Aí você pega a luz do seu celular e fala assim, achei. Sem a luz você nunca ia achar. Então a luz, ela ilumina dentro de nós, para saber as coisas escondidas dentro da nossa mente, dentro da nossa emoção, nos purifica, nos transforma, produz limpeza, e eu posso refletir uma luz limpa, que é Cristo Jesus. Em Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo diz que nós devemos brilhar como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. E essa luz, ela inclui o que o cristão diz e o que o cristão faz. Porque aquilo que você testemunha verbalmente, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, mas eu ajo como Jesus. Eu tenho atitudes como de Jesus. E essas são as boas obras. As boas obras é você deixar transparecer o bom perfume de Cristo, o caráter de Cristo. Às vezes a gente acha que as boas obras, e é também, tá? É você fazer só um ato de caridade, e isso é maravilhoso e deve ser feito. Mas além disso, e mais primordial que isso, é você ter o caráter de Cristo em você. No verso 16, lá de Mateus, Jesus fala que assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A palavra grega usada para boas aqui é kalos. E kalos indica que as obras não devem ser apenas boas, mas as obras elas devem ser atraentes e as obras devem ser belas. Então a sua vida tem que ser bela, a sua vida tem que ser atraente. Aquilo que você faz no seu trabalho, educando o seu filho, trazendo uma mensagem no Instagram, eu não sei.
precisa ser belo, precisa ser bom e precisa ser atraente. Porque as nossas boas obras não têm como objetivo, um final, atrair a atenção para nós. Nós somos luz não para atrair a atenção para nós, mas nós somos luz para que as pessoas vejam Cristo em nós. Para que as pessoas olhem para nós e falem assim, cara, como Deus é bom. Para que as pessoas vejam em nós a bondade de Deus e glorifiquem a Deus. E eu estou concluindo, e a minha conclusão é te levar a fazer uma reflexão. Eu quero que você imagine, feche seus olhos, imagine comigo, imagine o que aconteceria no mundo se você, a pessoa que está do seu lado, se centenas de milhares de pessoas, ou talvez milhões de pessoas, decidissem dedicar apenas algumas horas da semana para produzir uma onda de boas obras. Boas obras que pudessem gerar fé, que colocassem a nossa fé em ação e espalhasse o bem e aliviasse o sofrimento. Abra os seus olhos. Tenho certeza que você conseguiu imaginar muita coisa boa. Vai resolver tudo? Não. Mas imagine o que aconteceria se mais pessoas fossem sal da terra e luz do mundo. Porque não são apenas as suas ações que causam impacto no mundo, mas cada escolha que você faz influencia a pessoa que está do teu lado. E eu quero passar um vídeo para vocês. A gente está falando sobre o poder de fazer o bem. E eu quero que você assista a esse vídeo com um olhar muito especial que a gente preparou para vocês. Amém? Tô bem, tô um pouquinho nervosa. Para a câmera, posso falar olhando para você? Já começou? Servir para mim é estar no meio do que Deus está fazendo. Entrega, né? É você se doar, você se dedicar a algo. É amar. É transbordar daquilo que Deus faz através da minha vida, sabe? Servir pra mim, acho que é dizer, eis-me aqui. É olhar pra Jesus e não olhar pra mim mesma. A gente tá nesse mundo pra estar à disposição do outro, mas servir isso fica escancarado, sabe? Pra mim, servir é uma honra, né? Se doar, se entregar, e eu acho que isso sempre fez parte de mim, de querer fazer parte. Eu vou chorar de alguma coisa. E acho que poder estar aqui e saber que eu faço parte de uma transformação, né, pro reino do Senhor, é muito bom. Olha, Deus sempre me volta para o início de quando eu entrei aqui. Algo como, faça o seu melhor, entregue aquilo que você pode fazer de melhor. Eu sinto que Deus pede muito meu tudo. Eu acho que fala muito mais sobre o que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida. Todas as vezes que eu tô servindo, é muito engraçado, porque às vezes a gente tem um checklist ou alguma demanda que a gente precisa cumprir. E na minha vida sempre o Espírito Santo interrompe isso pra agir, pra fazer eu orar com alguém, pra eu chorar, pra eu ajoelhar. Ele sempre fala. Não tem uma vez que ele não me ensina alguma coisa enquanto eu tô servindo. Eu sinto muito o amor, assim, né, do Senhor comigo e de querer poder transmitir esse amor para as pessoas também. Uma vez, ano passado, eu fiquei muito... Eu tô servindo pra ajudar e não é pra isso que eu fui chamada. Então, ou eu dou o meu tudo, ou o que eu tô fazendo aqui, sabe? Aí eu me lembrei do começo, de como eu vim parar nessa igreja. A minha filha veio no encontro de Natal. Em janeiro, ela me falou assim: mãe, se você não for na igreja, fica tranquila que a titia vai me levar. Então, aquele momento dessa decisão dela, falei, uau, ela foi tão impactada por um dia na salinha, no culto das crianças, com as crianças, que eu quero fazer isso por outras crianças. E eu acho isso muito legal, porque viver com Jesus é isso, é uma vida onde a gente obedece e a gente não tem o controle. Eu comecei a orar por isso, eu falei, Senhor, né, eu quero voltar a servir, eu quero
me dispor, eu quero me entregar, né, também como um contribuinte disso tudo que está acontecendo. Um culto depois a gente conversou um pouco, né, você passou por mim e me pediu que queria conversar comigo no final do culto, que me propôs tá servindo com vocês na área técnica, né? E isso veio de encontro com aquilo que eu estava orando. Então, para mim foi uma resposta, né? Na área de evangelismo, eu lembro de um episódio que a gente estava na Casa Abrigo e foi muito gostoso, assim, sentir o abraço de uma criança que não tem nada, não tem família, mas ela tinha amor. Então eu acho que realmente o servir é isso, é o você trocar, é o você amar o outro, é o você servir o outro. E chegou a conferência a começar na quinta, na quarta-feira eu vim ver como as tendas estavam. Aí tava aqui a Ana, o Hugo, todo mundo aí, do louvor. Eu cheguei e falei, meu Deus, cadê a luz da tenda? E nossa, naquele momento eu me desesperei assim. Fiquei, meu Deus, a luz da tenda. E eu pedindo, Jesus, me dá uma luz, literalmente, socorro. E aí ligou para uma pessoa específica da igreja e essa pessoa doou pra gente. Então, mesmo em meio ao desespero, eu vi o cuidado dele em todos os detalhes. E eu tenho várias experiências para contar, mas uma delas que me marcou muito foi quando a gente precisava fazer uma das nossas camisetas para um evento específico e a gente tinha uma semana para fazer tudo acontecer e deu tudo certo. E no dia que o entregador veio entregar a nossa encomenda, a gente estava aqui, ele veio, me entregou, normal, e no final, na hora de ir embora, ele virou e voltou e ele falou, olha, vocês podem orar por mim? E daí eu e todas as meninas do time do Legacy, a gente parou o que a gente estava fazendo, colocou as mãos sobre aquele entregador e a gente orou, o Espírito Santo foi nos revelando coisas sobre a vida dele, foi nos direcionando, ele chorou muito, a gente chorou muito. E no último batismo, enquanto eu estava ali, ai gente, agora eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Através da tela ali do celular, é como se eu visse as pessoas que eu amo sendo batizada, apesar delas não serem ainda. Essas sementes que a gente lança nos corações deles, que só serão colhidas no futuro, né? E é isso que Deus tem trabalhado todas as vezes que eu estou aqui. As sementes que eu tenho lançado. É se doar, né? Se entregar. Eu acho que é reino porque eu acho que é o que Jesus deixou pra gente. É amar Jesus enquanto eu amo as pessoas. Cuidado. Que é essa palavra, Deus cuida de mim e permite também que eu cuide de outras pessoas. É transformar. Servir é doar. Doar. É um privilégio. Ai, meu coração tá acelerado. Você vê que eu tô... você percebe que eu perco até o fôlego pra falar, né? Bom. Risos. Oi, gente. Oi, gente. Aline, oi. Aleluia. Quantos são os nossos voluntários? Fique em pé aqui, ó. Você que é voluntário nessa casa, fique em pé, por favor. Eu sei que já foi feito isso. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por vocês terem se dedicado, vocês têm se colocado, vocês têm sido sal da terra e luz do mundo. Amém? Pode pôr a outra imagem, Igor. Pode se sentar, queridos. Obrigada. Eu quero só finalizar dizendo que você pode ser sal, você pode ser luz aqui na nossa comunidade, servindo em alguma dessas áreas, na Estação Kids, como a Suelen, comunicação em mídias, no evangelismo, eventos, com Legacy, na recepção, na técnica, multimídia e infraestrutura. Você pode ser sal e luz em qualquer uma dessas áreas aqui na nossa comunidade. Se você apontar o seu celular aqui para esse QR Code, você vai ter ali um formulário em que você pode se voluntariar, fazer um cadastrinho. E vai ser muito legal ter você junto com a gente. Porque realmente o servir transforma, nos transforma. Mas também você pode ser sal e luz, e você deve ser sal e luz. Aonde você estiver. Você deve ser sal e luz no seu trabalho, você deve ser sal e luz na sua casa. Você deve ser sal e luz na escola,
na escola dos seus filhos. Porque o que nós somos em Cristo precisa ser evidenciado pelo que praticamos na nossa vida diária. E o meu desafio para você é: faça alguma coisa em algum lugar, mas faça agora. Se você já é voluntário aqui na Nova Estação e foi tocado por esse vídeo e deseja se voluntariar em outra área, entra lá, cadastra, a gente vai entrar em contato com você depois. Lá dentro você vai ter um descritivo de cada área. Você vai poder conhecer o coração de cada área, aquilo que as pessoas trabalham por. E é muito legal. Tenho certeza que tem muito mais testemunhos, né? A gente escolheu algumas, né? Porque se a gente fosse só falar de testemunho, eu sei que a Aline tem diversos. No louvor a gente tem, inclusive só para explicar, o louvor não está ali porque depende de técnica também, então não é só uma questão de voluntariar-se. Então, mas faça parte, faça parte. O Senhor conta com você nessa obra, amém? Fique em pé no seu lugar. Amém. Quantos são abençoados por essa palavra? Amém, amém. Efésios 2:10, que é o tema, vou finalizar com ele. Efésios 2:10, Gálatas, Efésios 2:10. Ele diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos feitura de Deus. Nós somos feitos por Deus para as boas obras. Eu te convido, seja sal, seja luz. Faça alguma coisa em algum lugar, mas faça agora. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelos desafios que o Senhor nos dá de sermos sal da terra e luz do mundo, ó Pai. Nós queremos ser embaixadores do Teu reino aqui na terra. Nós queremos sim, Pai, nos levantar e ser cartas vivas do Senhor, expandindo o Teu reino para onde nós formos, ó Pai. E aqui na nossa igreja, aqui na Nova Estação Church, ó Pai, que o Senhor possa levantar mais e mais pessoas para servir, mas não porque nós queremos simplesmente servir por obrigação, mas porque o Senhor nos chamou para isso e o Senhor colocou um chamado dentro do nosso coração. Move o nosso coração para este lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, como é bom, né? Ouvir a palavra de Deus, como é bom estar na presença de Deus. Sempre Ele tem uma mensagem pra gente, porque além da misericórdia dele que se renova toda manhã, sempre Ele tem uma palavra aos nossos corações. É muito bom estarmos juntos. Convido você a estarmos juntos também na próxima semana, que você tenha uma boa semana, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Tchau.